parei de ouvir aqui. Direto do Recife. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de outubro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2081. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 19 máximas. Chama a atenção que no detalhinho tem 13 máximas. O tema é com Simone Deica. A especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete aqui com muito critério foi a professora Maria Regina, do Recife, que vai falar aí pelo telão para a gente. Boa Definição. tarde. A consímone deica é a pessoa homem ou mulher absorvida ou monopolizada por ideia fixa e, em consequência, manifestantes por meio da autopensalidade diuturna, única e repetitiva, com resultados em geral negativos para o alto desempenho evolutivo. A pensenosfera da consímone deica. O holopensene pessoal doentio ou nosológico gerado pela culpa, ressentimentos, queixas e mágoas. A repetição contínua do pensene dando a falsa sensação da ideia fixa ser pensenização normal. A negligência quanto ao aproveitamento dos trafores da polimatia consciencial úteis à consecução da proex pessoal e da concretização do completismo existencial. A ausência de inteligência e de criticidade na unanimidade. O egocentrismo fixando o conteúdo ideativo da consciência em si própria. A repetição dos nomes nas famílias. A repetição do nome do pai no filho. A repetição do nome do avô no neto. A repetição do nome da mãe na filha. A repetição do nome da avó na neta. Você sabe que isso tudo se baseia na questão do egoísmo. A prática repetitiva diária da TENEPS durante todo o resto da existência intrafísica. Na argumentologia tem o tópico da contrapontologia com 7 itens esclarecedores de atitudes antievolutivas relativas à consímone deica, seguidos no caso aqui de contrapontos pró-evolutivos. Na remissologia dos 15 itens nós destacamos anacronismo, autorregressismo, fechadismo consciencial, holopensene automimético e patopensene. Frase enfática. As consciências absorvidas por ideias fixas encontram-se enredadas nas teias da monopensenidade e fechadas para a vivência evolutiva dos fatos e parafatos oferecidos pela própria vida. Você já avaliou a qualidade dos autopensenes? O resultado da avaliação revela abertismo à investigação plena e cosmoética dos fatos e parafatos? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, questionamento. Como evitar ou minimizar a ideia fixa? Agora nós temos que colocar a Maria Regina lá. Alô, tudo bem com você? Firmona? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Valdo.
Aqui a pergunta inicial é essa: como evitar ou minimizar a ideia fixa? Olha, tem uma série de atitudes e posturas, né, que a pessoa pode tomar, principalmente tendo uma vigilância diária da sua pensenidade, para ver até que ponto aquela pensenidade é uma pensenidade cosmoética, pró-evolutiva, ou se ela realmente é uma pensenidade estagnadora da evolução. E ao longo do verbete tem algumas ideias aí que se colocam, né, para a evitação da ideia fixa. A questão da assistencialidade, a pessoa ser mais assistencial, sair do seu próprio ego. Então são questões que podem possibilitar a saída da ideia fixa. Agora, ó, a verbetógrafa. Parabéns pelas minúcias explicitadas quanto a este tema no seu verbete. A consimonideica ressomada hoje pode ser a consciência suicida de ontem, presa aos seus diálogos intraconscienciais. Como romper essa carapaça na qual a consimonideica se isola de tudo o que ocorre ao seu redor? Como acessar uma consi nesse estado? Olha, realmente a consi que é monoideica, a tendência é ela ser uma consciência parapsicótica, né? Se ela não resolver essas questões do monoideísmo, geralmente a ideia fixa é relacionada a algum conflito pessoal, ou intraconsciencial com a própria pessoa, então em relação a uma outra pessoa. Então, muito baseado em sentimentos. Na questões do psicossoma, aquele sentimento acaba vincando o psicossoma e essa consciência vai ser uma consciência parapsicótica. Então, o que a gente precisa, ao acessar uma consciência dessa com ideia fixa, né? O que se tem que fazer é um esclarecimento e para possibilitar que ela tenha outras percepções, ampliar sua cosmovisão, para que ela saia desse emaranhado realmente. Em 2006, cheguei volitando numa escola extrafísica, local parecido com arena quadrada. Vi luzes brancas e sabia que eram consciências afins. Não havia ninguém lá. E fui entrando nos cômodos, onde parecia ser local para acomodação. Fiquei doida para ficar lá. E de repente uma moça me disse para ir embora, pois não precisava ficar ali. Lembro de ver arquivos de aço e próximo ao escritório do diretor do local. Nessa mesma época tive um sonho com nave especial. Ela estava solta no espaço sideral, onde podia ver a escuridão do universo e estrelas. Lembro que a nave tinha base preta, pilares vermelhos e laterais transparentes. Havia outra pessoa comigo, mas não me lembro quem. O senhor pensa que isso possa estar relacionado ao meu amparador ou amparadora na tentativa de lembrar o curso intermissivo? Esse sonho com a nave pode ter relação com o pandeiro? Conheci a Conscienciologia em 2010 e estou na primeira turma de Verbetov online. Tenho 34 anos e sou geóloga no Mali, na África Ocidental. Ela mora lá, ela é da África. Olha, isso aí, esse segundo aí que você está falando, pode ser sim o pandeiro. O primeiro não, porque é uma arena quadrada, lá não tem nada disso, o pandeiro era redondo. Agora, o segundo aqui pode ter alguma relação com isso, do jeito que nós falamos aqui ontem, com aquela situação. E outra coisa, você está falando aqui que as laterais eram transparentes. Era mais ou menos isso. Agora, lá dentro é muita coisa viva. Parecia que você estava numa primavera lá dentro. As cores primárias muito vivas. Em parte é isso que ela está falando aqui. Agora, o caso todo é o seguinte, você tem que estudar cada sua idade. Ele existiu até 1985. Preciso ver quando é que você teve isso. Que o pandeiro foi destruído em 1985. Agora aqui, a verbetógrafa. Gostaria que explicasse a repetição de nomes entre uma geração
em outra ou até pulando gerações. Primeiras linhas da fatologia, página 36. Como esse fato leva ao monoideísmo? E a repetição das profissões da mesma família? Tem o mesmo nome do meu avô, que cheguei a conhecer pessoalmente, e vem de uma família ligada à área da saúde, médicos e farmacêuticos. E não vejo nada de negativo nesse fato. Como isso levaria ao monoideísmo? Na realidade, é uma associação, né, que está sendo feita aí em relação ao monoideísmo, dessas repetições. Pode ser, né, uma repetição positiva, quando a pessoa faz um trabalho assistencial. No caso, por exemplo, uma pessoa que é médico em várias existências, pode ser positivo, mas pode ser também uma atividade repetitiva negativa, à medida que a pessoa já tem um domínio daquela atividade. Não é uma atividade tão assistencial, tão necessária, que seria mais interessante ele abrir outras possibilidades de atividade, né? Essa repetição também nas famílias em relação a uma profissão é muito comum. Às vezes pode representar um pouco o comodismo das pessoas. Eu tenho observado, por exemplo, quando eu passo assim numa rua, no edifício, vejo lá uma clínica que tem o nome de 6 médicos com o mesmo sobrenome. Então, na realidade, isso aí pode ser um comodismo. A pessoa, meu pai é médico, já tem um consultório, já tem uma clientela, então também vou ser médico. Então, às vezes é uma orientação que a pessoa poderia estar fazendo uma outra atividade dentro da sua PROEX e está seguindo aquela profissão, no caso do pai ou da mãe, né? A gente vê muito isso nessas profissões, advogado, médico, dentista. Eu tenho observado muito essa questão de várias pessoas com o mesmo sobrenome no consultório. Falou. Eu quero lembrar que na minha casa, o meu pai e minha mãe, eles tiveram 3 filhos homens, com o nome de Valdo, Walter e Vando. A hora que eu fui mostrar isso para uma amiga minha, ela falou assim, que falta de criatividade. Eu virei para ela e falei assim, não, eu acho que até uma boa criatividade. Para a época e o local que era, tinha muita criatividade. Vamos pensar bem com calma, não é bem assim. E outra coisa, isso são costumes, né, culturais. O interior tem muito disso. Estava querendo ajudar uma pessoa a quem matriculei no CPC aqui no Rio. Ela já tinha assistido a 3 palestras e, como tivesse gostado, resolvi matriculá-la para que eu fizesse o referido curso. Agora a pessoa não quis mais fazer porque começou a se sentir muito mal, vomitando, tendo dores no corpo, depressão, confusão mental. Além de ter sido alertada por várias pessoas que conhecem a não fazer o curso, pois seria perigoso, a mim os assediadores também atacaram, porém eu estava firme no propósito de combatê-los. Nesse caso, pelo visto, os assediadores venceram. O que poderia ser feito a respeito? Desassédio, mexe na energia, vê o que você faz. Lendo agora aí, para a nossa amiga, aí a professora Maria Regina. Lendo esse verbete, percebi que o meu ex-marido é consimmonideica, pois desde que perdeu tudo e não conseguiu se refazer, foi perdendo também a fé e o encanto pela vida. Ele era projetor consciente, médio ativo, interassistencial, e hoje se encontra completamente perdido. É frio, irônico, apesar de ainda ser pessoa boa de coração e honesta, mas brinco dizendo que isso é básico. Ontem ele me contou sobre outra mulher que se envolveu com ele no passado recente, e um amigo dele agora se interessa pela mesma mulher, mas não sentia energia boa sobre isso. Gostaria de pedir que colocasse o nome dele na sua TENEPS. Está dando o nome aqui da pessoa. Estou muito preocupada com ele e não sei como ajudá-lo. Ele diz que se os mentores existissem, não teriam deixado a ele chegar na situação em que chegou, ou seja, ele se revoltou com o plano extrafísico. Mas também devo confessar que foi muitíssimo testado. Me diga o que mais posso fazer para ajudá-lo. Olha, paciência, vai com calma e põe energia no assunto, que às vezes vai ajudá-lo mais.
Gente, eu quero dizer para vocês que o 2º Congresso Internacional de Verponologia já tem 31 pessoas. Eles estão começando. Desde aquele dia que eu falei, já aumentou aí 1/3 da turma. De modo que eu espero que vocês, aqueles que não ouviram isso, fiquem sabendo. A data é no dia agora 16, daqui 5 dias. De modo que nós esperamos vocês. Vai ser lá no discernimento. Verponologia. Olha bem isso aí. Eu quero dizer a vocês que eu aqui nas tertúlias evito ao máximo parecer que estou impondo meu gosto aos outros. Nós aqui fazemos pesquisa e eu não gosto de convencer ninguém. Eu falo e informo só, mas eu não quero convencer. Eu estou falando isso porque há sempre o modo da gente falar e o povo às vezes acha que eu estou tentando fazer uma imposição de ideia. Eu não tenho disso. A minha intenção não é essa. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês, que é o processo sobre a homossexualidade. Existe aqui um livro que eu estou vendo hoje, Cinema e Loucura, que tem dezenas de filmes, que é Conhecendo os Transtornos Mentais através dos Filmes. Isso é da Arte Média. O livro é da Biblioteca Arte Média Psiquiatria, a parte de psiquiatria. Então, o capítulo 10 do livro é muito interessante porque vai contra esse processo que tem aí, inclusive na ONU e no governo e em várias áreas, sobre o processo de sexualidade e de homossexualidade. Eles mostram aqui que transtorno da sexualidade, e o negócio todo está falando aqui tudo, e os pingos nos is. Outra coisa, não adianta falar que a homossexualidade é um trafor, que é uma virtude, e procurar exaltar do jeito que o povo fala. É psicopatia, que está diagnosticado aqui, com todos os Fs e Rs. Mostra, inclusive, o processo disfuncional que eu falo, que é o processo da antifisiologia. Quer dizer, a psiquiatria está consciente do assunto. Não é do jeito que o povo fala, que está todo mundo só exaltando a homossexualidade. Porque o que eu vejo é o seguinte: se nós começarmos a exaltar um processo que é um transtorno, ou seja, uma doença, no caso aqui, uma psicopatia, quer dizer, uma doença mental, um transtorno mental, que é isso? Conhecendo os transtornos mentais através dos filmes. Eles estão dando até os filmes que tem isso. Então, daqui a pouco nós vamos exaltar o câncer. Não, isso é muito bom. Vamos exaltar a hanseníase. Como é que é possível um negócio desse? A homossexualidade é a mesma coisa. Agora, então, nós temos que começar a entender isso. A psicologia se rendeu a isso. A ONU se rendeu a isso. Ninguém fala no processo da disfunção. Agora, a psiquiatria está falando aqui, mas tudo bem claro. A distinção entre o processo de sexo e gênero, transtorno da identidade de gênero, com todos os detalhes. Outra coisa que tem, disfunções sexuais, com tudo quanto é detalhe, mostra, tem aqui bibliografia, tem a filmografia, e as parafilias. Parafilia é um nome que eles arranjaram bonitinho, que antigamente era, vocês sabem que o negócio era muito pior, né? O nome que eles usavam aí era pejorativo, a conotação, que era perversão sexual. Agora eles arranjaram o nome de parafilia. Mas agora, na questão do transtorno da identidade de gênero, tem um quadro aqui que é muito elucidativo. O quadro tem 49 itens diferentes. São 6 processos que diz o seguinte: escala para avaliar a identidade de gênero proposta por Harry Benjamin, adaptação de Sader, 2004. Ele tem a designação, o sentimento quanto ao gênero, o hábitos de vestimenta, preferência sexual, uso de hormônios e cirurgia para mudar de sexo. Tudo com respeito ao processo da homossexualidade aqui, na questão da identidade de gênero. Então, por exemplo, aí precisa ver o que vocês querem estudar. Então, existe exatamente 6 tipos dessas personalidades dentro da psiquiatria. Tipo 1, pseudo-travesti. Tipo 2, travesti fetichista. Tipo 3, travesti verdadeiro. Tipo 4, transexual não cirúrgico.
Tipo 5, transexual de intensidade moderada e transexual de alta intensidade. Quer dizer, os meus amigos aqui, eu vou começar a perguntar, onde é que você está aqui? Quer te classificar aqui dentro, para ver. Agora, aí cada um desses estuda o sentimento quanto ao gênero. Como é que é? Então, por exemplo, a transexualidade de alta intensidade, o sentimento quanto ao gênero, ele é feminino. Hábito de vestimenta, vive e trabalha como mulher. Preferência sexual, desejo intenso de se relacionar com homens no papel de mulher. Uso de hormônios, sim, ele usa hormônio. Cirurgia para mudança de sexo, incisivamente solicitada. Quer dizer, esse eu estou mostrando o último tipo, agora tem todos eles aqui. Por exemplo, o travesti fetichista, é o número 2. Sentimento quanto ao gênero, ele é masculino. Hábito de vestimenta, masculino, transveste periodicamente. Preferência sexual, mulheres, mas também homens. Uso de hormônios, raramente interessado. Cirurgia para mudar de sexo, não considera. Pode considerar apenas em fantasias, mas ele não assume. É aqueles que vestem a roupa da mulher, aquele negócio todo. Agora, gente, esse livro é fora de série e ele dá também os filmes todos. Por exemplo, nessa área da identidade do gênero tem os títulos de filme: Meninos Não Choram, Transamérica, Traídos pelo Desejo, Priscila, a Rainha do Deserto, e também aqui, Para o Ong Fu, Obrigada por Tudo, Júlio Neymar, que é igual a Priscila do Deserto. Madame Satã, outro, Gaiola das Loucas, esse é muito falado. Stardust, o Mistério da Estrela, e também Quanto Mais Quente Melhor. Todos esses são de transtorno de gênero. De modo que, depois dessa, quando o povo vir falar qualquer coisa, a gente mostra esse livro. Está aqui no meu camarim aí, que o povo pode ver quando precisar. Cinema e Loucura. É J. Ladeira Fernandes e Eli Cheniot. Arte Média. Biblioteca, Psiquiatria. Com isso a gente esclarece muito isso aí que o povo pergunta. Eu não sou contra o homossexual, tenho um monte de amigos meus. Agora, o que nós precisamos é de fazer esclarecimento, que é a Tales. Mostrar essa realidade, como é que é, sem sair da realidade. A pessoa que só pensa em conscienciologia seria um paradoxo ou se encaixaria no verbete? Isso é para a nossa Maria Regina. É o seguinte, é um paradoxo, né? Porque inclusive está colocado aqui na paradoxologia, que é a ideia fixa centrada na autoevolução. Na realidade, a diferença da pessoa que centra a sua ideia num processo evolutivo, ela é diferente da pessoa da ideia fixa que não tem um foco. A pessoa que centra tem a ideia fixa em relação à evolução, em relação a se tornar um desperto, em relação a fazer 20 EVs diários, na realidade, essa ideia ela tem um foco. Então, ela não fica aquela ideia fixa que não deixa que outras ideias também, a pessoa tenha outras ideias, porque na realidade, no processo autoevolutivo, ela vai ter que ampliar para conseguir atingir essa meta, que a princípio parece contraditoriamente uma ideia fixa, ela vai ter que ampliar suas ideias e trabalhar muito para conseguir atingir esse foco. Então, a diferença da ideia fixa patológica da ideia fixa pró-evolutiva é a questão do foco da pessoa ter uma meta. Paulatinamente vou deixando de ter problemas de convivência com as consciências monideicas, que são a maioria das pessoas que compõem a socin doentia, e confundem meu isolamento autorreflexivo com algo totalmente nocivo. Diante disso, deixo de ser esquisito e reservado, exercitando o EV diariamente. Pergunto: a mudança de temperamento seria a principal crise de crescimento para alcançarmos uma evolução consciencial?
Olha, falar, na né? realidade, a pessoa não precisa se isolar, né, das outras, mesmo das consciências que a gente acredita que estão no outro nível evolutivo. Na realidade, o isolamento dela não é benéfico, porque ela, nesse processo das relações com as pessoas, é que ela vai poder também se ver e trabalhar até no sentido de mudar o seu temperamento. Então, o processo de isolamento, porque a pessoa se sente que está, né, trabalhando algo que é mais importante do que a maioria das pessoas da sociedade que estão nesse processo de robotização, na realidade a gente pode mostrar que tem outras formas de se viver. A partir do seu exemplo, essas pessoas, você vai possibilitar que essas pessoas também se modifiquem. Então, o isolamento não é uma condição favorável. O senhor poderia explicar como fazer o banho atlético? Já foi citado em tertúlias passadas? Eu já expliquei isso também, mais de uma vez. O banho atlético é o seguinte: você toma o banho fazendo ginástica ao mesmo tempo e fazendo também massagem na hora que você vai se ensaboar, etc. tal. Agora, isso tudo depende do que a pessoa faz. É bom ele estudar o que é a ginástica calistênica, que ajuda na questão desse banho. Isso aí ajuda muito. Uma pessoa pode fazer debaixo do próprio chuveiro, levanta, suspende, mexe com os braços, depende do tamanho do chuveiro da pessoa. Se a pessoa tem um box pequenininho, não pode fazer isso. O meu banheiro permite fazer uma opção de coisa. Não foi feito de caso pensado. Então, tem que estudar isso. Então, é a parte atlética com banho. Agora, quase sempre nessa época que é mais quente, a pessoa vai sair disso transpirando. Vai sair do banho transpirando. É preciso ir com calma, tem que ver como é que fica isso. Mas agora, outra coisa. A água ajuda na questão de energia e na limpeza do corpo. Então, aciona mais o processo da psicomotricidade da pessoa para fazer a ginástica. Vale a pena. Ela se sente muito melhor depois. É só ver. Um banho pode reanimar demais uma pessoa. Agora, esse banho atlético não é mais ainda. Agora, as técnicas para o banho propriamente dito, depende da pessoa, o que ela faz, como é que é. Olha os processos de ginástica calistênica e vê o que você precisa. Eu, por exemplo, atualmente, uma das coisas que eu preciso, que sou octogenário, eu preciso trabalhar com as minhas pernas. Então, o negócio é levantar, suspender, colocar o calcanhar no traseiro. Você está entendendo como é que é? São vários exercícios para mexer com as pernas. Porque eu ando na esteira, mas isso é um tipo de manifestação. É preciso fazer outros, para eu não ficar com as pernas bambas, porque senão daqui a pouco, na minha idade, todo mundo está arrastando o pé por aí afora. E eu ainda não estou. Entendeu? E eu acho que é por causa do banho atlético e do exercício que eu faço. Eu ando na esteira, com a minha idade, 5.1, meia hora, entende? Isso não é também qualquer um que aguenta. E outra coisa, meu batimento cardíaco fica em 75, 80, por aí, tudo normal, sem nada. E sai de lá e eu não fico como se estivesse nas nuvens, porque a pessoa que sai da esteira e parece que ela está nas nuvens, mostra que ela está fora de forma. Eu não. Eu estou bem, estou do mesmo jeito. Às vezes me dá até vontade de continuar, eu não faço, porque aí já é a endorfina, porque a endorfina é a cocaína do corpo. Pode viciar a gente. Se deixar, eu vou. E não pode. Agora, eu tenho uma televisão que eu coloquei na frente, né, para ficar igual no fitness, né, na academia, né, daquele jeito para você. E outra coisa, põe mais alto devido ao barulho, porque a pior coisa que tem a esteira é o barulho dela. Aquilo perturba. E outra coisa, precisa ter cuidado na esteira em certas coisas. Por exemplo, se você põe uma música, pode ser até uma música aí clássica, né? Alguma melodia aí mais clássica, mas se ela for de tipo marcha, ela vai influenciar no jeito de você andar na esteira. Então, isso aí também precisa ver, porque senão cria problema para a pessoa. Vai dar até inibição com o tempo, dá uma opção de coisa. E eu estava usando isso, começou a me dar certos processos, tipo de compulsão dentro do problema. Depois eu superei o troço. Mas isso dá, devido ao processo mecânico. É o cerebelo. Isso é um fato. O
que o senhor acha da consideração de Charles Theodore Tart quando afirma que o estado alterado de consciência é qualquer estado consciencial diferente da vigília física ordinária? Não, é um tipo de classificação. Eu falo sobre essas coisas no Projeciologia. Eu considero importante a explicação do pesquisador, mas pesquiso outros meios para explicar didaticamente mais próximo ao paradigma consciencial. Seria bom você ler o Projeciologia. Olha lá os processos xenofrênicos, que tem os tipos de manifestação dos estados conscienciais. São os estados xenofrênicos. Posso? Pode falar. Tem uma expressão na página 36, na fatologia, penúltima linha, a uniformidade da autenticidade. Eu queria pedir para a Maria Regina aprofundar um pouco mais essa expressão. A uniformidade na autenticidade. Na realidade, eu fiz aí uma associação com o monoteísmo, mas aí é um aspecto positivo, né? Por quê? Uniformidade da autenticidade. A pessoa, que quando ela é autêntica, ela é uniforme, ela não é bifronte. Então é nesse sentido que a autenticidade é uniforme. Não sei se esclareceu. Entendi. Obrigado. Eu gostaria de perguntar, na sinergismologia, o último item. O sinergismo sadio da saturação mental, aprofundamento pesquisístico. É isso? Isso, sim. Que é o seguinte, como eu falei, né, a ideia fixa você pode ter ela tanto patológica quanto a ideia fixa você centrada em algo produtivo. Então, nesse caso aqui é o sinergismo. A saturação mental, na verdade, é você estar lá indo ao máximo, aprofundando numa ideia, que faz parte da questão na pesquisa, é quando você se concentra num tema, não é? E aprofunda, fica presa àquela ideia, só que no sentido positivo, não é? Ela favorece o aprofundamento da pesquisa. Evidentemente que todo aprofundamento pesquisístico, na realidade, quanto mais você vai aprofundando o tema, você vai ampliando a sua visão em relação a esse tema a partir das associações de ideias. Então, é um processo que aparentemente de ideia fixa, mas na verdade é uma ampliação da ideia que você vai chegar numa cosmovisão, né? Sim, esclareceu? Sim, eu achava que ia propiciando as neossinapses. Também. Uma outra pergunta, efeitologia, o item, o efeito da interassistência na profilaxia da ideia fixa. Certo. Aí é o seguinte, é a questão a pessoa com ideia fixa, no sentido da ideia fixa patológica, né, que ela está voltada para o seu conflito íntimo, a pessoa está sendo aí muito egóica, egocêntrica. Então, à medida em que ela sai de si para fazer assistência, é um movimento realmente que se inicia um processo da higienização mental, da profilaxia da ideia fixa, porque ela não vai mais ter condições para assistir uma pessoa, você vai ter que compreender o que é essas outras consciências. Então, é um processo de saída do egocentrismo próprio da ideia fixa patológica. Tá claro? Regina. Oi. Tânia Guimarães. Página 36. O último princípio. Fala um pouco como é que você entra em principiologia. O princípio do isso não é para mim? Isso. Fala um pouco como é que você atua com esse princípio. Esse princípio eu vi naquele verbete, o verbete principiologia. E é um princípio que eu aplicava muito a mim, né? Assim, isso não, quando eu vi alguma coisa complicada para eu fazer, eu falava, não, isso não é para mim. Então eu não era um certo comodismo que eu colocava
e também uma autossabotagem, né? Isso não é para mim fazer, então eu não vou nem me movimentar para fazer isso, né? Então, um exemplo, eu poderia pensar assim, não, eu apresentar um verbete na tertúlia, isso não é para mim, então eu não ia nem me movimentar, né, fazer um esforço para fazer isso. Então, eu coloquei esse verbete, esse princípio muito nesse sentido. Agora, esse princípio também você pode pensar por outro lado, isso não é para mim, quando você por exemplo, recebe um convite aí para se compactuar com outras pessoas com ação anticosmoética ou algo que você está desviando da sua PROEX e você tem lucidez para isso, você pode também dizer, não, isso não é para mim. Então, eu vejo nesses dois sentidos. Está claro? Está claro, está claro. A Maria Regina, é o Arlindo. Sim, Arlindo. Tudo bom. Na síndromologia, a segunda síndrome, a síndrome obsessiva compulsiva, o TOC, né? Você podia aprofundar? Olha, sei. É na página 37, síndromologia. Isso aí é a questão das compulsões, né? Que ela vai desde uma mania, um hábito assim mais arraigado, que não seja tão aquela rotina útil, até a própria síndrome mesmo considerada patológica da pessoa que tem uma série de compulsões, né? Como eu não sou dessa área de psicologia, eu fiz essa relação com a ideia fixa, mas eu não tenho assim um conhecimento profundo da questão do toque, mas eu vi nesse sentido assim da pessoa ficar presa a manias, né? A condições realmente dessas questões de compulsividade, inclusive a compulsão pelo trabalho, a compulsão pela organização, tem gente que tem mania de limpeza, de organização ao excesso, né? O perfeccionismo quando ele passa a ser improdutivo na realidade, então é mais nesse aspecto. Não sei se está claro para você, acho que os psicólogos poderiam ajudar melhor essa questão dessa síndrome. Eu não sei se seria que a pessoa repete certos procedimentos. É a repetição. Deve repetir, né? O mesmo procedimento, talvez. Na realidade, toda essa compulsão é uma repetição daquele procedimento, nesse sentido que é a ideia fixa. Agora, a repetição é patológica, né? Então, porque você tem a repetição da rotina útil, que você faz determinadas atividades repetitivamente, porque aquilo é importante para você fazer outras coisas, é a questão da auto-organização. E chega ao ponto, e esse é o outro lado, mas nesse sentido da repetição. Então, obrigado. Claro? O senhor disse que as consciências livres e os serenões não podem prever o futuro a longo prazo. Então, como Nostradamus pôde prever? Como é o senso de humor dos evoluciólogos e serenões que o senhor já constatou? Já viu algum de bom e mau humor? Olha aqui, vamos entender bem isso. Primeira coisa, consciências livres e serenões, eles não podem prever, por exemplo, o que vai acontecer com todo o cosmos no fim da história. Isso é que é a longo prazo. Agora, isso de prazinho assim, eu já expliquei que eles veem com muito mais tranquilidade que eles estão vendo de fora, sobrepairando o processo. Nostradamus só previu coisa assim, daí a pouco. O mais é porque estava dentro da esteira de acontecimento, mas isso não é nada. O que é que são 500 anos? Não é nada. O problema nosso é ver. Eu quero saber o seguinte, para onde vai o cosmos? O que acontece com isso? Isso também não me interessa. Chega num ponto que não interessa. Agora, senso de humor. A tendência de todos eles é serem tranquilos, evoluciólogos e serenões. Eles não têm essa conflitividade que a maioria tem. Eles têm anticonflitividade. Pensa nisso, que aí você vai ver que a pessoa está sempre bem, de bom humor. O processo todo é esse. A verbetógrafa. O contexto da família com área de trabalho no ramo da saúde não poderia ser um grande aporte? Poderia detalhar mais? Pode ser um grande aporte à medida que essa área de saúde é uma área assim, especial para assistência, né? Então, realmente,
Muitas vezes a pessoa está repetindo aquela atividade, mas é benéfica. Agora, a pessoa, cada um é que tem que ver exatamente se aquilo que ela está fazendo está sendo realmente produtivo, benéfica. Ela tá se sentindo bem naquela atividade, senão pode ser o momento dela passar para uma outra área de atividade. Isso cada caso vai ser um caso, cada pessoa tem que analisar a sua situação. E evidentemente que a área de saúde, a gente inegavelmente é uma área que é de muita assistência, principalmente nesse país, né? Quando estive aí em julho e dormi no Village, tive uma projeção lúcida da qual eu e outras pessoas tivemos aula sobre volitação. Tínhamos que ser mais acelerados do que o animalzinho que corria abaixo de nós. Em determinado momento, a velocidade era tanta que capotamos. E me lembro que caía um riacho, mas na hora da queda aconteceu um blackout. No local da experiência tinha um sol imenso e iluminado, e a aula era em um grande gramado verde. Achei que fosse o CAEC. Era o CAEC ou um local extrafísico? O que devo compreender sobre essa experiência? Não, possivelmente era o local físico, só que era no horário claro, de sol. Tudo pode acontecer, eu já tive experiência disso assim. Agora, o melhor que você faz é anotar a experiência com detalhes, tudo que você puder, e guardar, fazer o arquivo. Com o tempo isso pode ficar mais claro. Agora, a verbetóloga. Em Paradoxologia, página 37, o paradoxo do monoideísmo centrado na alta evolução. Poderia ampliar e exemplificar esse paradoxo? Por exemplo, é o que a gente já fez alguma referência, né? A ideia fixa centrada na evolução. É diferente, a pessoa tem um foco que ela prioriza as atividades em relação àquela ação, é mais no sentido da pessoa ter determinação para uma determinada ação, e uma ação que vai ser benéfica para a pessoa. É diferente da ideia fixa, que a pessoa não tem foco, ela está na realidade, ela está perdida. Então, nesse sentido, o paradoxo é a ideia fixa da pessoa, embora seja a ideia fixa pró-evolutiva. Não sei se explicou aí. Qual foi a razão parasocial do término do pandeiro em 1985? Existe alguma relação com a turma que ressomou por volta deste ano? Pergunto, pois sou de 84. Não. O problema todo é o seguinte: o pandeiro foi feito para a gente fazer uma espécie de aproximação entre os projeciólogos e projetores conscientes de tudo quanto é tipo, visando, objetivando a conscienciologia. Agora, aquilo era para arregimentar essa população, principalmente extrafísica, mas tinha também gente física. Agora, terminou tudo em 85, porque foi aí que eu preparei, porque o meu livro já estava pronto para publicar. Eu demorei 19 anos fazendo projeciologia. Eu publiquei em 86. Então, o problema foi esse. Aí já não tinha mais razão e eu precisava de atender os processos desencadeados pelo livro. Não teria muito mais chance de estar saindo do corpo para ir lá, para atender aquilo, porque aquilo me dá muito trabalho. Entende? Foi mais de 10 anos que o negócio aconteceu. E o negócio, praticamente toda reunião séria que teve lá, eu compareci. Eram verdadeiras assembleias, e às vezes tinha gente demais lá dentro. Então eles desativaram tudo, acabaram com tudo em 85, por causa disso, porque não tinha mais razão de ser. Agora, o senhor falou da arquitetura externa do pandeiro, né? Sim. Ontem. Ele, internamente, ele tinha algum tipo de divisória ou era só um ambiente? Não, ele era um ambiente só, e do jeito que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, por exemplo, é um mini pandeiro. Você está entendendo? Lá era enorme o processo. E tinha também galerias em cima, uma opção de coisa dentro, que o povo que não estava feito ao processo. E tinha a turma que ficava mais embaixo, que era o da turma de debate, de discussão, daquilo que está sendo falado. Agora, tinha pauta em cada reunião dessa, seriamente. Agora, comigo, aquilo foi muito bom, porque fez com que as pessoas se lembrassem de mim, para saber quem era.
O pandeiro foi feito para o Zéfiro, pra você ter uma ideia. Está entendendo? Mas no centro ficava só o senhor ou ficava um... Não, tinha uma série, todos os grandões. Às vezes eu estava lá, nem aparecia. Estava só de olho para ver o que está acontecendo. Vinha serenões, vinha evoluciólogo, tinha tudo ali. Outra coisa, esses meus amigos aí que apareceram aqui até ontem, esses 5 parapreceptores, eles sempre estavam lá. Tem uma série deles. O transmentor orientava isso tudo lá comigo e tal. O tal mal é que me dá mais força, junto com o enumerador, para a gente aparecer direitinho. Agora, outra aqui. Sobre o pandeiro, podemos dizer que em 1985 foi um divisor de águas. Foi por causa da publicação do livro. Em que especificamente sua vida mudou, em quais aspectos? Divida o livro. Como foi a participação do Steve Jobs no pandeiro? Não, ele apareceu do jeito que tinha a turma lá do Vale do Silício. É o povo que está mexendo com informática. Tinha muito disso. Então tinha várias áreas, de vez em quando esse povo aparecia. Ele era dessa turma. Agora, tudo indica, está na cara, que alguma coisa ele guardou. Porque para fazer aquele desenho, eu não conhecia aquele desenho, não sabia de nada disso. Para fazer aquele desenho é demais, é muita coincidência. E outra coisa, ele era perceptível, ele era sensitivo, muito sério, recebia mensagem, tudo, na cabeça dele. Ele era médium. Agora, o que eu quero ver é o processo de tóxico, porque todo mundo que usa tóxico, quando entra nisso, cria problema. Agora, o que se passa? Vamos entender bem. O pandeiro funcionou a toda entre 1975 e 1985. Ele tinha de 20 a 30 anos nessa época. É justamente a época que aparecia um monte de rapaz, de moça, tudo, quando era assim. Que o povo saía do corpo, que é uma fase mais fácil, que o povo é mais novo. Parece que ele usou LSD por volta de 74, por aí. Foi? Então foi antes do processo dele aparecer lá. Pode ser que eles tenham levado para ver se ele melhorava. Mas agora isso é que deve ter dado o processo do câncer nele. Agora, o senhor saberia dizer quem foi Steve Jobs no passado, que inventor ele foi, qual grupo que ele fez? Não, eu não sei. Tem um monte desses camaradas aí, em matéria de ciência, aí, descobridores, inventores nessa área. É muita gente que tem. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, por exemplo, lá tinha homens e mulheres. Vocês vejam que faz pouco tempo teve a Stefania aí, que a gente viu que ela esteve no pandeiro, e ela provou para mim com opção de cor que bem claro. Agora, esse aqui já é homem. Agora, a coisa é mais ou menos da mesma época. Agora, ela foi antes de nascer, ele foi depois que nasceu. Bem claro. Ele possivelmente, se ele usou o LSD em 74, eles levaram lá para ver se melhorava o cara. Porque ele deve ter desviado aí. Então, acertaram o cara depois. Porque vocês sabem, se vai mexer com o processo, é um problemão. Pois é, porque ele teve no Oriente, parece, teve uma opção de coisa. Pois é. Esses são os guias cegos, é um perigo isso aí. Cláudio, você já tinha falado antes que Steve Jobs esteve no pandeiro, aqui na tertúlia? Não, nunca falei nada. Eu só falei que eu era interessado nas coisas dele, que eu considerava muito, que eu queria saber, que outra coisa, que ia sair até uma biografia dele, que eu queria ler a biografia. Mas eu não falei nada. Eu só falei a hora que a mulher falou os negócios tudo claro e falou sobre esse negócio dele, que eu nem sabia que existia. O desenho dele lá, o esquema dele, ele quis fazer o que ele viu no pandeiro. Esses médicos, tudo são assim, né? Tem tudo. Mas essas pessoas do tipo do Jobs, sei lá, devem sempre ter trazido essas coisas do extrafísico, porque não é possível, é muito... É lógico, todos eles são. E outra coisa, tudo tem inspiração dos amparadores. Escuta, isso aqui, ó, é o pandeiro. Só que tem um petit comitê, amostra grátis, reduzida, não é isso? Mas é. E outra coisa, não está balançando por aí afora. Porque o pandeiro era assim, né? Balançava pelo espaço.
Ele é impressionante, mas ele tinha um local mais ou menos fixado, tudo bonitinho, certinho. Mas houve inspiração na forma aqui em relação ao pandeiro? Aí, quando nós fomos fazer, eu falei, não, eu quero fazer do tipo do pandeiro. Eu falei isso tudo. Falou já. Tudo foi feito de caso pensado. Agora, ó, para a nossa chefe aí, a professora Maria Regina. Estrangeirismologia, página 35. O stand-by patológico. Poderia ampliar o assunto para o melhor entendimento? O stand-by patológico é aquela questão da a pessoa estar parada, né, por algum problema mal resolvido. Então ela está em stand-by. Tem o stand-by que a pessoa está reflexiva, vai ser produtiva em termos de ideias, e o stand-by que é o patológico, em que ela está parada, né, de certa forma perdida, com problema sem conseguir sair desse problema. Então é nesse sentido que eu coloquei esse estrangeirismo. É a consciência mal resolvida, né? Tem até um verbete com esse tema, consciência mal resolvida. Professor, aqui. O senhor estava comentando há pouco sobre a questão da personalidade consecutiva, tá? Estava comentando sobre o dicionário que o senhor estava fazendo, e aí eu tive uma curiosidade de entender que o seu processo de recuperação de cons, ele se deu muito baseado na sua infância, como o senhor sempre diz, né? O processo da rememoração. Mas assim, muito devagar, né? É muito lento isso aí. E a preocupação que o senhor tem toda nesse momento da sua vida é de preparar a sua próxima no intuito de colocar as senhas com os livros, né? A coisa para te ajudar com isso. A enciclopédia já está bem definida. Agora o que falta é esse dicionário que eu estou fazendo. A minha preocupação atualmente é o dicionário. Que esse aí eu posso entrar com mais detalhes, que pode me ajudar até pessoalmente. Essa sua vida atual, as recuperações de cons não foram através dos livros que o senhor fez no passado, foram basicamente... Não, teve uma coisa ou outra, mas assim, não chega nem a 0,5% de influência. O meu processo maior, eu já expliquei isso, é um processo do Zéfiro. O que me ajuda nessa história, que ajuda o Valdo, é o Zéfiro. Mas tudo é bobagem. Porque o Zéfiro é que estudou muito, durante muito tempo, o processo das associações de ideias. E a associação de ideias é básica nesse processo todo. Então, você pega a associação de ideias, coloca isso na retrocognição e veja isso do ponto de vista da panorâmica, da cosvisão. É isso aí que é a coisa mais forte do Zéfiro. Ele estudou isso demais. Agora, eu comecei a ver que eu tinha isso desde pequeno. As retrocognições começaram quando eu tinha 3 anos. Agora, o processo meu do parto laborioso e o negócio de rachar minha cabeça, aquilo me piorou por um lado e me ajudou por outro. Eu amadureci mais depressa. Isso aí influenciou demais. Outra coisa também, devido a esse caso de eu ter tido a ama de leite, você está entendendo? A segunda, aquilo também me ajudou na questão de fortalecer o processo do corpo. Entendi. Isso aí são casos que ocorreram. Agora, eu sou obrigado a reconhecer uma coisa, me ajudaram demais nisso tudo, né? Eu sabia que eu poderia entrar em algum acidente mais sério, biológico, na hora de nascer. A gente já sabia porque a minha mãe estava separada do meu pai fazia 11 anos, 11 para 12 anos. Então isso já era esperado. Mas agora ninguém estava esperando. E outra coisa, eles estavam segurando tudo também para não dar uma eclâmpsia nela, alguma coisa que matasse a mãe, que aí ia criar problema. Porque ela era o fulcro do meu processo de infância, era minha mãe. Eu sabia disso. Agora, eu só vim a ter certeza disso quando ela começou a ler e escrever comigo, né? Me ensinar a ler e escrever. Era para 4 para 5 anos, eu já sabia tudo. Então ela começava a me dar tudo que fosse um chamarisco, que me aumentasse a curiosidade, que me incentivasse para estudar. Então me ensinava charada, salto de cavalo, aqueles negócios que tinha, enigmas, e a carta enigmática. A carta enigmática ela gostava demais. Então, com o tempo,
Eu comecei a fazer isso melhor do que ela, 3 meses depois. Então ela, para mim, elevar o ânimo, falou assim, ó, você é melhor do que eu, agora para frente é só você que faz as cartas. Então ela foi me ensinar o que era epistológrafo, que é o cara que é missivista. A gente gostava muito dessa palavra naquela ocasião, missiva. Hoje em dia só fala em carta, ninguém fala em missiva, mas o negócio é missiva, que isso tem uma relação com mensagem, com as coisas todas. Então ela me ensinou isso tudo. Aquilo me dava um gabarito, eu menino, eu dava muito valor para aquilo. E outra coisa, eu gostava mais de livro, de estudar, de escrever, de desenhar, porque eu fazia história em quadrinhos, para você ter uma ideia. Você está entendendo? Então, eu gostava mais do que isso do que o resto. O meu questionamento gira em torno do livro enquanto cápsula do tempo, porque... É o quê? Enquanto cápsula do tempo, que na medida que o senhor já teve por exemplo, contato o povo está falando que o livro vai desaparecer, mas não vai desaparecer assim tão fácil. Tudo que eles falaram do passado que desaparecer está existindo até hoje. Outra coisa, os filmes que eles fazem, eles precisam dessas coisas todas, eles não podem morrer. Olha o tanto de filme que os caras estão datilografando com máquina daquelas antigas. Olha o tanto de carro velho, de mais de século que aparece nos filmes. Então, esse negócio todo, a cápsula do tempo, com o livro, isso vai longe, ó. Não vai morrer tão cedo, bobagem esse negócio todo. Historicamente é impossível acontecer. Entendi, não, eu concordo. Agora, o que se passa? Nós já estamos com o CD-ROM, nós já entramos na realidade virtual e na escrita virtual, na comunicação, na mensagem virtual. Mas para mim, isso não é pouco. Eu quero é ver o negócio com livro mesmo, e capa dura, sério. Que livro meu que aguentou mais tempo são aqueles que tinha cadeado e que fechava aquele livrão grosso, tudo preto, capa dura, aquele negócio todo, de madeira até, e com cadeado. Eu vi livro meu nessa vida desse jeito. É que na ocasião eles queriam $5 mil para o livro para não entrar no leilão. Eu fiquei quieto. O meu livro ali era um processo sobre teosofia. E tinha uma opção das fórmulas que eu usava na ocasião. Mas isso, muito antes da teosofia, muito antes desse negócio todo. Mas era um tipo já de livro. Do jeito que se faz em encadernação, por exemplo, de pergaminho, aquele negócio todo, tem isso tudo. O ponto que eu queria pegar, Valdo, mais especificamente desse processo do livro da retrocognição, é que na medida que o senhor já teve contato com personalidades consecutivas, pessoas que já foram pessoas muito importantes. E você também, ela também. Não, mas a minha dúvida é justamente como que a pessoa chega sem o conhecimento, já teve até às vezes acesso ao livro que ela escreveu em vidas anteriores, mas a ausência ou uso para repercussão é a associação de ideias das suas retrocognições. Vê se, Felipe, vamos examinar bem. Você tem retrocognição, você começa a lembrar o que aconteceu com você. Você está dentro sempre de um elenco evolutivo do seu grupo de evolução. Aí você começa a ver quem é quem. Então você começa a entrar na retrocognição da outra pessoa que nem sabe que existe retrocognição. Ela nem sabe disso. E você sabe quem é que foi, por que foi, de que modo, tudo a partir de você. Então, a retrocognição é um fator desencadeante para isso tudo. Você entendeu ou não? Eu entendo. O Zéfiro viu isso muito cedo, há muitos séculos. Então, ele começou a funcionar com o parapsiquismo a partir do negócio para levar para o mental soma, que é o corpo do discernimento. Por isso que a minha vida toda eu me baseei nisso. Uma outra coisa, isso também é que me dá pouco processo de conflito. Conflito, eu não tenho muito conflito nas minhas coisas. Nunca ninguém me viu chorar, estar reclamando das coisas, ficar deprê, não tem isso. Você está entendendo? Agora, sempre fui assim. Nas maiores coisas, o povo falava que abusavam de mim, porque eu era boboca. Eles não sabiam nada. Mas é que eu não tenho esse problema. Aquilo que às vezes a pessoa fosse fazer o que eu estivesse fazendo, ela ia sofrer com aquilo, eu não.
Você está entendendo? Eu estou entendendo. Então, veja, isso tudo depende do processo de auto-retrocognição. Exato, mas eu ainda não. O ponto que eu queria pegar nisso que o senhor está falando, Valdo, é quando que um livro que você tem acesso, que foi produzido por você numa vida anterior, e que você, na realidade, por ausência de parapsiquismo, você não consegue. Só uma coisa. Eu estava procurando a bibliografia para fazer a bibliografia do Projeciologia. Trabalhei nisso 19 anos. Rodei por tudo quanto é continente, país, etc., biblioteca e livraria. Sabia tudo na palma da mão onde é que eu podia arranjar os livros. Participei de um monte de auction, que são os leilões, principalmente nos Estados Unidos. Aqueles que eu aguentava, porque às vezes o negócio é muito dinheiro. Porque você não pode concorrer para o Smithsonian Institute ou com a livraria do Congresso. Não dá. Os caras chegam lá e colocam lá, dão um lance lá, engole você e acaba com tudo. Você não tem dinheiro para aquilo. Mas tudo isso eu participava. Anos e anos. Ali de tudo quanto é jeito. Agora, tinha livro que eu estava procurando há muito tempo. Tinha uns que eu ajudei o cara, dei instrução para ele fora do corpo. No século XIX, como é que ia fazer o livro? Esse é que eu queria. Aí um dia, eu estou rodando, quando eu acho, opa, achei, é o Alger. Então está lá os livros dele, tem a primeira edição e tem a segunda edição. A primeira edição é de 1864. Você pega o livro e vai ler. Olha a bibliografia, como é que não é a minha. É o meu jeito de fazer aquilo, ó. Eu já conhecia isso, ó, na época dos pergaminhos. Agora, ele seguiu aquilo, o livro dele é impressionante. 1864, é a época do Allan Kardec. A bibliografia dele são milhares de livros. Os livros estão lá embaixo, olha lá que você vai ver. A hora que eu cheguei e vi o livro dele, você já pensou o que aquilo não fez aumentar a minha retrocognição? Você entendeu ou não? Que essa retrocognição era do Zéfiro, no século XIX, fora do corpo, estava fora do corpo. Aquilo então amplia o processo. Eu comecei a lembrar uma opção de coisa da mesma época, como é que era a vida dele, o que é que tinha, como é que eu interferia ali. Eu, espírito comunicante, você está entendendo como é que é? Na época da Allan Kardec. E ele recebia aquelas inspirações para fazer o negócio. Agora, o livro dele tinha os problemas que eu sabia, eu fui olhar, que era das coisas, porque ele, no início, ele era contra a reencarnação, a série X. Já na segunda edição, ele já abriu mão, ele já aceitou as coisas. Você está entendendo? Porque o dele é baseado junto com o povo protestante. Você está entendendo? O livro dele, porque é a vida futura. Negócio muito sério para falar isso, na Filadélfia, nos Estados Unidos, no século XIX. Filadélfia. Presta atenção, não é fácil o que esse homem fez. Agora, o livro dele é impressionante, o livro está aí vivo. Hein? Não, aquilo tudo eu fui dando para ele ampliar o que tinha, porque ele tinha tudo na mão. Estava nos Estados Unidos, tinha poder, estava as coisas todas. Você amplia isso. Agora, eu já estava visando o quê? Ele ajudar o futuro Zéfiro ressomado, que sou eu. Eu já estava trabalhando para mim. A hora que eu achei o livro dele, eu fui olhar com calma, é tanto que tem a bibliografia, as coisas dele, ele me ajudou muito para ver como é que era. Na ocasião, eu já estava tudo entrosado, eu fui olhar e checar. Falei assim, não, eu já superei o que eu era. O modo de fazer eu já superei. É essa bibliografia que eu gosto, de tudo com detalhes, com minúcias, esse negócio todo. Olha lá, que dele era assim. Mas esse livro ajudou o senhor em que sentido, assim, mais profundamente? Ele ajudou demais na questão de marcar a cápsula do tempo. Isso aumentou a minha retrocognição do negócio. Da meada de uma gente, vida presta atenção. Da condição de Zé. Vamos só pensar. O Felipe escreve um livro agora. Daqui 100 anos ele tem outra vida, ele vem aí, até como mulher, é uma professora. Vai lá e pega o livro. Aí ele começa a lembrar dessa vida dele de Felipe. Tudo como é que foi. Pensa bem o que é que você não vai lembrar através do seu livro. Porque a hora que pegar, se você começar a fazer autorreflexão, vem os detalhes, porque um livro sempre deu trabalho para fazer. Agora, se o livro é seu, já pensou? O que não vai ter para lembrar?
Raciocina o negócio da cápsula do tempo. É o que eu estou tentando fazer. Vamos ver se nós conseguimos 500 autores aqui na enciclopédia. Isso já vai ajudar muito. Mas o que eu questiono, Valdo, é quando o livro é uma cápsula do tempo para você, mas não é para mim por ausência ou por debilitações Não, parapsíquicas. o seu vai ser para você e todo mundo aqui vai ser. Esses autores todos, que nós já temos mais de 50 aí, eles vão ter esses livros na cápsula do tempo. Eles vão lembrar disso. Por quê? Há agora um elemento a favor de vocês, que eu não tinha, mas vocês têm. Qual que é? Grupo Karma. Gente, são coautores, já tem 103 comigo. Essa edição aí, ó, que nós vamos publicar agora, tem 103 autores comigo, 104 autores, são coautores. Pois é, 103 publicados. Pensa bem. Isso vai ser um desbronco. E outra coisa, a pessoa não vai ficar só no verbete, ela vai fazer livro. Então o livro vai puxar mais ainda. Como é que fica? E outra coisa, isso aí não vai morrer assim tão fácil. Fazer uma enciclopédia sobre processo de consciência, usando todos esses termos modernos e avançadinhos das respostas. E com mais de 100 autores, você acha que isso vai morrer fácil? Isso não é um livro comum. Pensa bem, agora eu já posso falar isso, que já está publicado. Como é que fica? Não vai jogar fora isso fácil. Agora, encadernado desse jeito, você acha que eles vão queimar isso fácil? Como é que fica? As roupas usadas pelas consciex das comunex avançadas são como os mantos brancos mostrados no filme Nosso Lar ou são iguais às roupas das consciências intrafísicas? Não, isso varia ao infinito. Tem gente que sai do corpo de pijama. Tem que ver com calma. É bom examinar no Projeciologia vestes extrafísicas do projetor, que você vai entender mais a situação. A verbetógrafa poderia exemplificar no detalhismo, página 37, binomiologia, final da terceira linha, o binômio apego-desapego? A relação desse binômio com a ideia fixa é a questão do apego. A pessoa com ideia fixa é a pessoa apegada a alguma coisa, a ideia, a ela própria, não é? A questão do desapego seria um processo, quando a pessoa começa a exercitar esse binômio do apego-desapego, é uma forma de profilaxia dessa ideia fixa de saída desse egocentrismo. Então é nessa perspectiva que foi colocado esse binômio. O senhor poderia falar sobre os 5 preceptores e onde eles estão? Estão ressomados? Como eles são? Qual a diferença, a divisão de tarefas e funções que eles têm? Não, eles estavam aqui ontem, eles são consciex, eles não ressomaram. Agora, esses aí é gente que eu trabalhei com eles muito tempo e eles ajudaram na questão do pandeiro. Agora, eles têm uma série de talentos em matéria de processo cognitivo, intelectivo, etc. Tal. São as cabeças. Agora, atualmente, eu nem sei o nível, como é que eles são para classificar do ponto de vista evolutivo. Isso teria que ver. Agora, eles são fora de série. Eu jamais esperaria que eles fossem aparecer aqui do jeito que eles fizeram. Já faz quanto tempo que eles apareceram a primeira vez? Você estava aí no dia que eu falei? Já faz, né? Em junho desse ano, durante um sonho, me senti atraída magneticamente por um local, igual que o senhor falou ontem na tertúlia, local onde o Steve Jobs havia arquitetado. Na sequência, eu conheci a Conscienciologia. O senhor poderia me ajudar a explicar esse fato? Olha, aí precisa de ver a sua idade e o que aconteceu, como é que é isso. Se você tinha alguma relação com o pandeiro. O pandeiro coloca aí o tempo de 1975 a 1985. O que é que você era? Você era agente? Você era consciex? Quem é que você era? Tem que ver aí, examinar. Essa pessoa é do Equador, está escrevendo para cá. É uma senhora do Equador. Equador. Ela está no Equador. Onde o sol... onde o sol passa. Professor, aqui no B. O senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre o pombal? Eu nunca vi o senhor falar sobre a descrição dele, como era. O pombal era totalmente diferente. O pombal é o seguinte: o
Pombal é como se fosse um grande jardim, mas feito como se fosse assim, árvores no meio e subindo, sabe? Por isso que chamava Pombal. E outra coisa, lá não tinha ruas, todo mundo volitava. Lá Ficava ainda no é alto? assim. Hein? Ficava no alto? Por exemplo, para ver uma coisa dessa, que eu já vi, tem a história do Flash Gordon. Tem o lugar da Arbórea, que era aquilo. O Pombal era daquele jeito. Tudo indica que o nosso amigo lá do Flash Gordon teve no Pombal lá conosco. Eu, quando li o gibi, eu já sabia que ele esteve. Por isso que é que ele tem aquelas ideias, porque é a mesma coisa, é o que está acontecendo com o Steve Jobs. Ele teve lá, guardou o negócio. A turma lá do Flash, eles guardaram o negócio da Arbórea. Agora, o que se passa? O Pombal era uma beleza, é uma beleza, porque o Pombal existe. Ele ainda tem, ele é antigo, mas ele existe. Agora, o que se passa? Todo mundo lá volita, porque se não volitar, você não consegue acessar o local. Então tem o lugar, a pessoa desce, os lugares que tem, as construções são feitas especiais, como já tivesse, sabe como é que é? Um receptor, um campo de pouso, para o povo que chega. Você está entendendo? Tudo é desse jeito. Agora tem como se fossem umas árvores gigantes, que aquilo cresce assim, ó, que eles fizeram, que é a decoração deles. E muita coisa azul, um azul claro, vivo, uma beleza que é o lugar lá. Sabe? Aquilo tudo desbordando, assim, ó, abrindo tudo para cima. O lugar é lindo, é muito bacana. Mas agora, existe lá aqueles departamentos, né? Eu trabalhava no departamento de assistência do povo que ia ressomar. Agora, nessa vida, eu saí, e depois de muitos anos, que eu queria voltar lá para ver o que era, porque lá foi no fim o meu período na intermissão, lá foi a minha paraprocedência que eu gravei. Então eu queria voltar, mas quando eu voltei lá, para mim, até um certo ponto foi uma decepção, porque já não tinha mais nada meu. Eu encontrei lá uns bichinhos que eu conhecia, que era da minha época, e tinha a enfermeira básica, que era do meu povo. Mas ela foi boa porque ela me deu informação do povo todo, como é que era. Esse foi embora, o outro aconteceu, o outro não sei o quê, todo mundo já tinha sumido de lá. Porque ela era só assim, um período para a pessoa sair, era uma fase de transição, um processo transitório. Existe um indicador que os projetores hoje, que têm facilidade com a projeção consciência, tenham passado por lá? Aqui tem um monte de gente. E outra coisa, são muitos desses do Pombal que apareciam no pandeiro. Tem facilidade com a projeção, com a volitação. Mas agora, eu tenho várias pessoas aqui que tiveram no Pombal comigo. Pombal. O Moacir é um deles. Sim, o senhor sempre fala. Uhum. Tem vários deles aí. Tem uns mais antigos aí. Tudo era de quando lá. a quando que... Como é que é? Quando começou o Pombal? Não, aquilo é antigo. É muito antigo. É antigo, o negócio é muito antigo. Agora, eu não tenho muito processo agora e sabia que ia mudar tudo por causa a interlúdio que foi feito aqui, essa Comunex. Porque o Pombal tem ainda alguma relação com o processo da Europa. Está entendendo? Antes dos o pandeiro já não tinha. Professor. O pandeiro tinha relação conosco. Ele tinha mais relação com o processo meu por causa do Brasil. Nós já estávamos mais presos a isso. Uhum. E mais ao Rio de Janeiro, que é onde eu estava. Você está entendendo? Sim. Já o processo nosso aí da interlúdio, não. É em cima desse Parque Nacional. Aqui. Mais ou menos o que corresponde a isso. Porque quando a gente vê uma Comunex, você tem que saber a correspondência geográfica daquilo que tem. É o jeito. É igualzinho a cidade, aquela Comunex da Ascensão, que eu queria ver a cidade. Então eu saí de lá e fui assim direto para a terra. Aí eu descobri que era a cidade de Patrocínio, lá perto de Monte Carmelo. Que é lá que é o lugar. Entende? Okay. Perto de Ponte Nova, Nova Ponte, que é o nome que se chama Nova Ponte, tudo ali. E é mais ou menos. Então a gente tem que saber a geopolítica do assunto para você sintonizar direito. Sim. Ok. Uma coisa aí com o Steve Jobs, então ele era um projetor consciente para aceder? O caso é o seguinte, você tem que lembrar que os amparadores, quando tinha interesse de ajudar uma pessoa, ele chega e tira a pessoa do corpo. Se é projetor ou não é, a vovozinha, não interessa, eles tiram e levam. O problema é que a maioria, com todo o esforço que eles fazem, a pessoa não fica, ela fica sonâmbula, ela fica um pouco semiconsciente.
E às vezes aquilo dá um pesadelo. Então é preciso ver se a pessoa recupera, mas não pode forçar a barra, porque se força depois vai dar problema na vigília física da pessoa. Então, por exemplo, é muita gente que a gente levava. Eu mesmo ajudava, junto com o Talmal, a tirar a pessoa para levar com a gente. Mas ele Agora, pra você ter uma ideia, eu peguei, na ocasião, numa das vezes lá que eu fui sair para ver o Pombal, eu peguei e levei a minha mulher junto com o Talmal. Chegou lá, não adiantou nada, ela ficou sonâmbula, ficou toda alterada. A gente teve que voltar, deixar ela no corpo e depois voltar de novo. Então tem certas coisas que não dão. Se a pessoa tem muita prioridade, a priorismose, ela fica presa naquilo. Por exemplo, tem pessoa dessa que eu aparecia para a pessoa e mostrava para ela, com tudo quanto energia boa, tudo isso. Aí ela ficava doida, achava que era um vampiro, pronto, entrava no corpo e ficava por isso. Quantos não aconteceu? A gente tem que desistir. Então tem que ter uma paciência terrível para tirar a pessoa do corpo. E outra coisa, geralmente você está mexendo com as pessoas que têm mais afinidade com você, que gostam de você, tudo isso. Mas ele teve alguma lucidez, assim. Como é que é? Ele teve alguma lucidez que ele trouxe as ideias, não é? Pois é. Agora não adianta nada se a pessoa vai lá e ela não está lúcida. O que adianta? Fica lá aquele trubufu, o que adianta? É que isso, em vez de ajudar, piora. Você está entendendo? Então o problema nosso é ter mais lucidez, estudar. Agora, eu trabalhei muito com projeciologia para preparar esse povo todo, porque nós queríamos aliciar um monte de gente, inclusive extrafísico. Vocês veem que até hoje o povo tem interesse com o processo da projeção, eles chegam por aí. É muita gente. Isso tudo foi feito de propósito. Agora, o pandeiro ajudou demais esse povo, os projetores. Demais. Muita gente. Entende? Continuando aí no Steve Jobs, que é o do dia hoje. No outro dia, o senhor tinha falado do Thomas Edison, né? E aí eu comecei a pensar, eu acho que eles têm algumas características em comum. Porque o Thomas Edison também, ele juntava os gênios à volta dele. E ele tinha essa coisa do capitalismo muito forte, igual o Steve Jobs tem. O que mais que a gente deveria pesquisar para ver se poderia ser a mesma consciência? Não, é um tal negócio para estudar. Agora, isso é complexo, né? A vida dele foi muito complexa. Do Thomas Alva Edison. Não foi fácil. O negócio é estudar. Ele pisou na bola em muitas coisas, né? Isso pode justificar também as dificuldades. Agora, o que ele era bom, que é superior ao Jobs, a paciência, né? A paciência dele é a maior que tem desse povo todo. Ele ganhou de todo mundo. Não, ele tinha uma... O homem era terrível. Ele tinha uma determinação muito grande. Mas é paciência. Mas essa, que não era determinação, a pessoa, a maior parte tem. Agora, a paciência... Não, o Steve perdia a paciência. Era irritado. Não, mas o Thomas Edison também era. Pessoa que usou droga. O senhor está falando que ele era paciente de ter esperado... Mas ele era paciente na pesquisa. Na pesquisa, mas na realidade... Ele era terrível. Mas ele pegava os gênios para fazer e ele insistia. Não deu certo esse, vamos o outro. Não é que ele ficasse noite após noite em cima daquilo. Ele tinha um grupo, então ele era determinado que ele ia encontrar uma solução. Mas ele pisou muito na bola com relação àquele outro inventor, né? Ele fez muita campanha contra, ele foi muito negativo ali. Então isso poderia justificar as dificuldades. Por isso que eu estou falando, a vida dele é difícil, complexa. Agora, vocês sabem, mexer com muita ideia não é fácil. A vida da gente, quando você mexe com muita ideia, ela se complica. Olha a minha vida como é que é. Parece. Você acha que a minha vida é simplista? Não parece. Se for olhar tudo que já aconteceu, não é. Só porque eu estou mexendo com essas ideias. E olha, eu nunca peguei num trabuco para ir contra ninguém. É duro, a vida é dura. Só uma dica, tem um filme chamado Piratas do Vale do Silício, não sei se já foi comentado. Como é que é? Piratas do Vale do Silício. Sim. É um filme de 99. Eu já vi falar, mas não vi esse filme, não. Que mostra bem a relação do Steve Jobs com o Bill Gates, dele com a família, dele com as drogas, com as comunidades que ele viveu na adolescência. O filme tem isso? De 99. Arranja esse filme para mim. Piratas do Vale do Silício.
São os parentes dele. Né? Agora, é engraçado, professor, porque no jornal, estava lendo na Folha essa semana, saiu na opinião do... Contracapa, acho que foi ontem até. E o cara que escreveu, ele comentava exatamente dessa leva que nasceu entre 56 e 54, e que inclui aí todas essas feras aí da informática, né? E como que isso... Então, agora o senhor fala do Eu vou só falar uma coisa para pandeiro. vocês. Na questão do Steve Jobs e do povo do Vale do Silício, eu descartei os meus processos de pesquisa na ocasião, porque eu falei assim, isso aí eu não posso contar com isso, porque tem muita droga. Tudo que tinha droga, eu descartei. Eu falei assim, ó, se acontecer alguma coisa, vai ser exceção. Então a gente deixa. Mas agora, negócio sério mesmo, não vi problema nenhum. E a maior prova é essa, o cara morreu com 56 anos. Já era para ele ter viver mais, que agora que ele estava na fase de maior produção. Agora, essa ideia do Thomas Edison combinaria com essa gurulatria, que há uma gurulatria com o Steve Jobs, e a nossa... Tem, mas isso aí, em matéria de ciência, em qualquer linha de conhecimento, tem, né? Isso não tem jeito. Acho que eu não vejo com o Bill Gates a gurulatria que tem com o Steve Jobs. É bem mas, por diferente. exemplo, o Einstein tinha umas coisas dela. Sim, e eu acho que o Thomas Edison também, Pois né? Essa coisa de... Então, isso varia. O Bill Gates é porque só pensa em dinheiro. O cara pensava demais em para a dinheiro. questão emocional, né? É uma coisa passional dos usuários com um objeto de desejo. O show, bem artístico. Agora, assim. outra coisa, esse povo da informática, do ponto de vista da freguesia, a clientela, são os mais pirados. Né? Porque tudo são fanáticos. É fanático igual a religião. Os nerds, esse povo todo, tudo é doido. Olha só os hackers. Gente, pensa bem nos hackers. Veja bem o Assange, o Julian Assange. Mas, como é que é esse cara? Professor, o senhor não acha que a maioria, porque pelo menos o pessoal que eu conheço da informática, que era assim, cabeça mesmo, era tudo meio autista. Era tudo meio autista. O cérebro não era muito certinho. Porque o próprio computador leva a pessoa para o autismo. Porque a pessoa mas naquela época não tinha computador. Mas não é bem assim, não. Por exemplo, você não pode considerar o Julian Assange como autista. Não, mas... Muito embora ele faça tudo com um personalismo, centraliza tudo na mão. É muita besteira que ele fez. E o cara é pirado, né? É só ver esses livros aqui que a gente viu. Esse aí eu quis saber, que eu não conhecia muita coisa dele. Esse australiano é totalmente pirado. Bastante. O senhor acha que são todos superdotados? Hein? São todos superdotados. Todos superdotados, mas numa fase, assim, parcial. Tem uma linha. Aquilo é o processo daquilo. Ele tem lá. Isso tem. Todos eles, a maioria são. Agora, mas isso é pouco. É aquilo que o Tiago estava falando. A maior né? prova é o seguinte: são os caras desses que entram em tóxico. O cara desse que fica fazendo coisa de hacker. Isso aí mostra que é pirata. Mas é o que a Dulce falou, porque tem o emocional muito mal resolvido ainda. Né? Mas o emocional é que cria os maiores problemas evolutivos para todo mundo, independente disso. Por que é que vocês são melhorzinhos? Que vocês começaram a controlar o psicossoma. Começaram, que senão não daria. O problema todo é esse, eu já escrevi sobre isso. Os intermissivistas são bons por causa disso. Começaram a equilibrar. Mas mesmo assim, veja, quantas pessoas já atingi mesmo aí, intermissivista e com tóxico. Muitos a gente já recuperou, mas e outros que sumiram? E os mini dissidentes que sumiram? Tudo isso. Sempre você consegue. Agora veja, o passado, o psicossoma, a força disso, coercitiva em cima desse povo. Coerção, né? No pandeiro havia alguma estrutura parecida com o holociclo, com funções similares, com o objetivo de aumentar o discernimento? Não tinha nada disso. E promover o desassédio mental somático dos presentes? Não. Lá era um negócio bem assim, claro, para fazer o problema de debate, da assistência, comunicação. O negócio todo foi feito para isso. E outra coisa, aquilo não podia demorar muito tempo. Quase sempre era tudo preto no branco, certinho, em cima do lanche, as pautas, o processo todo. Mas agora todo mundo desejava ficar lá. E às vezes tinha gente ficar lá muito tempo, independente da reunião. Nos relatos diários da TENEPS, o que é essencial descrever, poderia detalhar, comentar e dar exemplo,
E quanto aos relatos, devemos tê-los no caderno e no computador ou somente no computador? Como devemos arquivar esse material? O que o senhor indica fazer? Eu indico que você leia um livro meu que chama Projeções da Consciência. Lá tem tudo. Siga o que está lá, que lá tem toda a parte técnica, como é que faz. Eu escrevo isso tudo com detalhes. E se você quiser depois, olhe Projeciologia, que lá fala ainda com mais detalhes, ainda técnicos. Acredito que extrafisicamente existe assédio invisível devido à multidimensionalidade. Gostaria de saber se mesmo sendo casca grossa, podemos ver extrafisicamente todo tipo de consciência e assédio. Não, casca grossa não dá. É besteira, desista porque não dá para ver. Casca grossa é vítima. Como é que ele vai ser investigador? Como é que ele vai ser pesquisador sendo casca grossa? Ele nunca vai entender isso. Para fazer desassédio, não pode ser casca grossa. Isso é incompatível uma coisa com outra. Casca grossa já é autoassediado. Ele sendo autoassediado, ele é hétero-assediado. Acabou, fim de papo. Lógica é lógica. Vê se me entende aí, companheiro. E olha, vai estudar um jeito de não ser casca grossa. É o jeito. Professor, minha pergunta é para Maria Regina. Maria Regina, aqui quem está falando é Dulce, né? Tudo bem? Claro. Eu queria que você... Tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que motivou você a escrever sobre esse tema, com simonoideica. Olha, o que me motivou a escrever sobre o tema é exatamente porque é um pouco um diagnóstico sobre a minha situação. Eu estou, evidentemente, saindo dos monodeísmos, né? Mas foi a partir daí, de algumas questões que eu tenho, assim, que ainda me... às vezes eu foco no problema, com dificuldade de sair dele. Aquele princípio que eu coloquei lá, isso não é para mim, era muito assim, um limite que eu colocava, né, de certa forma de autossabotagem, né, e ficava como uma ideia fixa, né, isso não é para mim, eu não vou fazer isso porque eu não vou dar conta disso, então eu não vou nem me esforçar para fazer isso. Então a partir daí foi mais no sentido de compreender mais essa situação e estar trabalhando para a saída dela, né? Então esse fato de apresentar um verbete na tertúlia, eu acho que é um salto assim de consimonoideica para uma consciência enciclopedista, já é uma mudança grande. Nesse sentido, não sei se está claro. Então, quer dizer, você confirma, né? Você acha que valeu a pena o desafio, então, como verbetógrafa? Valeu a pena, claro. E eu gostaria de agradecer a todos vocês aí na equipe da Verbotografia, o curso, o apoio que foi dado. Okay, tá incentivo para entrar logo nesse grupo agora também. Tá certo, aguardamos o próximo, né, professor Valdo? Dentro das minhas percepções e vivências parapsíquicas, não tenho retrocognições conscientes. É a meta para esta vida melhorar e desenvolver essa habilidade. Solicito que me dê orientações em como agilizar esse processo. Quero compreender algumas coisas dessa vida a partir das retrocognições. Olha, eu só vou te dar uma coisa que vai melhorar tudo de início. Corte toda autoconflitividade. Isso vai ajudar demais a sua memória. Não ter conflito. Dê um jeito de você colocar isso, porque você estuda esse processo. De modo que a primeira coisa, seja a primeira paciente você, para você mesmo. Acabe com a conflitividade. Isso aí pode ajudar muito. Agora, a nossa amiga lá do Equador. Respondendo à sua pergunta, eu tenho 41 anos, nasci em 1970. Me mudei para Quito em junho deste ano. Há algum projeto para a construção de uma universidade conscienciológica? Aí tem que ver com a turma que está estudando isso, né? Agora veja, ela nasceu em 70. Lá foi até 85, ela pode ter estado, porque a fase da adolescência, que eles tiravam o povo da adolescência para ir lá, até 80 e poucos. Em 87 tinha 15 anos, por exemplo, em 82 ela tinha 12 anos, pode ser, que lá eles levavam, sabe como é que é? Nesse período.
Porque a pessoa às vezes está mais sensível. Por isso que muita gente sai do corpo na adolescência, etc., e depois não sai. Então eles levavam, pode ser que seja. Sob esse aspecto, você tem chance. Quando mais jovem, sempre imaginava, quando conseguisse conquistar algum patamar, gostaria de construir uma pequenina ou pequena comunidade e ao longo ir aumentando, onde as casas seriam todas brancas e tudo branco, onde viveriam apenas pessoas selecionadas cosmoeticamente e onde poderia ter saído essa ideia. Isso aí deve ser porque você fez muita construção no passado, foi arquiteto, companheiro aqui do Everton. O problema todo é esse, está na cara. É um homem que está falando isso. Agora, gente, sobre o processo de pandeiro, eu queria mostrar para vocês que eu tenho um quadro aqui, ó, para vocês verem se tem a ideia. O pandeiro, veja bem, nada mais era do que uma amostra grátis daquilo que seria depois o que eles fizeram, que é o processo, vamos dizer, do campus que o Jobs falou, que é o interlúdio. Agora, o pandeiro nada mais é do que a parte grande que nós fizemos uma amostra reduzida, que é isso aqui, que é o tertuliário. Esse aqui, eu já falava, que é o mini pandeiro, é o nome que eu usava. Agora, lá no Rio, tem um troço lá chamado Maracananca. Esse Maracananca tem um Maracanãzinho. Vocês estão entendendo? O Maracanãzinho é a amostra grátis do Maracanã. Vocês estão entendendo como é que é? Então, vamos entender isso. O pandeiro era a realidade que possivelmente o Jobs viu que queria fazer o campus que ele pensou. Então, todas essas, uma coisa inspira a outra. Isso aí faz parte do serviço. Agora, o negócio é o seguinte, ele nasceu em 1955 e o pandeiro funcionou mais 1975 a 1985, é quando ele tinha de 20 a 30 anos, a parte mais básica. Deve ter sido quando ele apareceu por aí, naquela época. Eu não marquei essas datas, esse negócio nada, porque eu estava tão ocupado com as outras coisas, aquilo que eu precisava de ver, que não dava, devido ao livro que eu estava fazendo. Agora, ó, tem muita insinuação no livro, projeciologia, dessas coisas todas. Tem. Mas é só eu que sei. Agora, vocês, olha só, o que aconteceu com a Stephanie e o que é o Jobs. Um que estava fora, isso que eu quero lembrar para vocês. Ela estava fora da matéria e ele na matéria. E as épocas diferentes. Mas o pandeiro é o mesmo. Agora, gente, tem muita gente que aparece aqui que eu faço assim, esse aí teve no pandeiro, eu sei quem foi, mas não posso falar. Não tem ambiente. Tem gente, se você for falar, enquanto a pessoa está crescendo aí com as coisas, ela embiruta, dá alteração. Não está na hora, né? Essas personalidades consecutivas, eu só falo quando eu vejo que a pessoa está madura. Senão não vai. Você está entendendo? Pessoa que tem crescimento, por exemplo, se chegar e falar a verdade, uma pessoa que está abaixo de 26 anos, é perigoso. Não, raciocina. O cérebro não está constituído, tem uma série de coisas. É muito. Se a pessoa não lembra de nada, não sabe de nada, mas tem uns hints, as insinuações, tem aquela tendência, estuda aí, a gente tem que estudar. Né? Você não pode acelerar o processo. Por isso que a gente fala, o estupro evolutivo é um estupro mesmo. Em vez de ajudar, piora. Se você extrapolar o processo fora de hora, ou de maneira errada, tem que ir com calma. Agora, o pior da história é que é o seguinte, quando você começa a mexer com os processos nossos, de retrocognição e tudo mais, todos esses problemas, eles vão acumulando em cima da gente. Eu tenho isso para tudo, aí, tudo quanto é jeito. Agora, o melhor da história o pior da história, eu não sei bem, é a hora que vem os caras e reclamam da gente depois que eles dessomam. Você devia ter insistido comigo. Isso é o outro lado da moeda. Você está entendendo? Mas não dava, porque senão ia piorar tudo. Isso aconteceu com o meu sócio, né? Que foi um dos casos piores que eu vi até agora. De modo que essas coisas tem que ver.
Por exemplo, vocês vejam bem, já aconteceu um caso comigo, uma pessoa que me respeitava demais as coisas todas em matéria de parapsiquismo. Eu ajudei, participei, ele seguia aquilo, isso durante anos, e aquilo envolvia milhares de pessoas. Essa pessoa dessoma e vem com o mesmo jeito que ele estava em matéria de liderança, de domínio da situação, querendo ainda influir em tudo que estava aqui. Veja bem como é que é possível uma pessoa super lúcida. Chegou, ficou envolvida, o vinho subiu pela cabeça dele, ele dessoma e ficou do mesmo jeito. Aí eu cheguei e falei assim, não dá para seguir, você hoje é uma consciência, não é mais, acabou, fica para outra. Esquece isso. Então, vocês vejam bem como é que o poder, mesmo com lucidez, como é perigoso. Já pensou? Muitos aí podem dessomar, depois vem danado da vida com a situação, querendo segurar o negócio, levar tudo do jeito que era. Como é que fica? Isso tudo a gente tem que olhar. É o jeito. Quem é que está com o microfone aí? Professor, sobre essa questão de mesmo sendo levado, no caso pelos éfros, pelos amparadores, a pessoa ficar obnubilada. O que é a causa disso? É uma condição do holochakra? Não, no caso aí, por exemplo, desse meu amigo, era o poder. Ele, quando o homem aqui, ele tinha uma força presencial das pessoas mais fortes em matéria de presença que eu conheci. Para você ter uma ideia, olha só o que aconteceu. Dentro do processo da empresa principal, que ele praticamente renovou tudo e fez até instituição assistencial, tinha uma diretoria, uma das empresas mais sérias. E diretores assim, que às vezes estavam lá já há 15, 20 anos. E diretor ali dentro, eram poucos diretores, mas todos com muito poder, administração, tudo isso. Um desses chegou numa determinada idade lá na vida dele, é dos mais antigos junto com o chefão, chegou para mim um dia e falou que queria conversar comigo. Agora ele sabia das minhas relações, que ele viu eu ter contato com o chefão. E eu era bem mais moço do que ele, presta atenção. Eu tinha naquela ocasião 40 anos, o homem já tinha mais de 70. Mas muito lúcido, tudo ali. E outra coisa, já tinha prestado serviço de tudo quanto é jeito ali no trabalho. Ele chegou para mim e praticamente chorou na minha frente. Me explica, como é que você consegue conviver com ele de igual para igual, com as coisas todas corretas? Por que nós não conseguimos? Ele colocou a posição dele junto com os colegas dele, que eles viam. Aí eu virei para ele e falei assim, a primeira coisa que vocês não conseguem é que vocês estão muito subordinados a ele. Eu não estou. Eu não tenho essa subordinação. Eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, não preciso disso, não sou funcionário, porque lá eu funcionava como voluntário. Você está entendendo? E tudo por cima, na cúpula da história. Então foi preciso explicar isso tudo para ele parar de chorar. O homem chorando. Porque ele tinha ideias que ele queria passar, mas o chefão não queria nem ouvir, porque não considerava. E as ideias dele eram até boas. Mais tarde eles admitiram com um jeito, antes dele morrer. Depois ele morreu. Esse diretor. Mas você está entendendo o drama de uma situação dessa? Então a gente fica pensando, né, nisso tudo, o processo é poder mesmo. E a força presencial. Quando eu falo poder, esse poder começa pela força potencial, que é o poder presencial da pessoa. Começa por aí. O que adianta uma pessoa que, ordinariamente ou legalmente, ela tem um poder enorme, se ela não tem força presencial para pegar a rédea daquele poder e levar a coisa para frente? Não adianta nada. Então, o poder presencial é uma das coisas mais sérias que tem. Você entendeu, né? Agora, por exemplo, esse nosso amigo, ele admitia tudo do ponto de vista extrafísico, o chefão lá. Admitia? Tudo. Por isso que ele era bom, por isso que tinha aquela força toda, a gente notava. Você notava, do jeito que é que nota comigo aqui, a hora que aparece uma consciência que muda o ambiente, muda com ele, acontecia isso tudo.
Mas ele nunca se manifestava como um médium ou como sensitivo, nunca assim. E outra coisa, sempre rodeado de tudo quanto era advogado e especialista de tudo que você pensar. O tempo todo. Agora, ele fez um belo trabalho, né? Matéria de assistência. Foi impressionante o trabalho desse homem. Um monumento. Entende? Um monumento de pessoa. Valdo, aqui. A respeito da PROEX, fase preparatória e fase executiva, qual foi o momento que o senhor identificou que estava iniciando a fase preparatória na vida do senhor? O que foram os indicativos? Eu, aos 14 anos, já sabia que eu ia fazer. Fase executiva, quero dizer. Não, escuta, aos 14 anos eu já sabia o que eu ia fazer. Tudo eu segui uma tramitação, vendo as alterações pelos fatos. Então, por exemplo, eu queria fazer, com 14 anos, eu estava no processo do curso ginasial. Eu, então, já tinha o plano de fazer científico e, de algum modo, fazer medicina. Mas eu precisava ter o curso de medicina. Como não tinha, fizeram. E eu comecei a trabalhar na própria faculdade de odontologia. Eu fui fazer odontologia, que era do meu pai. Isso satisfez meu pai, que queria que eu fizesse odontologia para ele ficar tranquilo, que eu era o mais velho dos homens. Com isso, segurava, eu não podia morrer, porque estava muito doente, tudo alterado, que negócio todo. Então, eu já tinha esse plano todo. Quando eu acabei o curso de odontologia, eu entrei na medicina imediatamente. Você está entendendo como é? Que era meu plano. Agora, logo em seguida, eu tinha um plano de cair fora logo, que acontecesse aquilo, que eu queria viajar, fazer alguma coisa, mas eu tinha que fazer um pé de meia, porque tudo eu dava para os outros, tudo eu distribuía, eu fazia assistência. Que era com meu pai, do jeito que era o meu pai. Então, o que se passa com isso? A hora que aconteceu isso, que eu já estava trabalhando no processo, e já era dentista e estava começando a estudar medicina, acontece o negócio do Chico Xavier e minha mãe vem me pedir: você precisa ajudar esse movimento e o Chico, que é o líder dessa história. Vamos lá para ver isso. Aí aquilo mudou. Mas eu via que estava dentro dos conformes. Está entendendo? É tanto que eu terminei o curso de medicina junto com as coisas do Chico Xavier, os negócios tudo ali dentro. Você está entendendo como é que é? Já estava trabalhando com as coisas tudo com ele em Uberaba. E para o caso da pessoa que não tem tanta clareza da fase executiva dela, o que vai fazer? Começar a pensar preparação, quais são os aportes que a pessoa recebeu e o que ela está fazendo. Ela está aplicando em quê? Como? De que modo? Essa aplicação é que corresponde a isso. E dá o desconto dos fatos. Que às vezes acontece um fato extra, alguma coisa intercorrente que não estava no gibi, que não estava programado, que você não esperava, tem que renovar, fazer a reciclagem. Isso tudo tem que fazer. E eu fiz reciclagem, eu fui infiltrado numa proporção de coisa. Por exemplo, meu casamento não estava para marcar, mas eu mesmo fui ver com os amparadores: ó, tem isso aí, por causa do meu irmão. Não, então eu vou casar, para dar a vida para o meu irmão, porque assim eu posso controlar a situação, vai melhorar a vida dele. E eles sabiam disso, por causa da minha afinidade com ele. E tudo aconteceu mesmo, do jeito que ele pensou. Agora, com isso, eu quis também ajudar a pessoa com quem eu casasse. Fui fazer uma dupla com quem eu pudesse ajudar. Mas é que a gente ajudou até um certo ponto, mas nós ajudamos tudo. Entende? Porque nem sempre dá conta, porque não está na sua mão, você não pode viver no lugar da pessoa. A dificuldade que eu encontro é justamente de, na fase preparatória, se preparar para algo que vai acontecer. Como não se sabe exatamente o que vai acontecer, você desqualifica a preparação. Por exemplo, eu fiz muita coisa em matéria de estudar, né? Sem parar, né? O tempo todo. Biblioteca, aquela coisa toda que eu fiz, isso tudo me ajudou demais. Estudo é da fase preparatória. Meu processo de desenvolvimento parapsíquico, projeção consciente, tudo eu estudei esse período todo. Agora, a fase executiva mesmo, era para mim fazer isso antes, mas eu só fiz a partir de 66, quando eu deixei o movimento espírita. Aí eu trabalhei 19 anos para fazer o primeiro livro, que era o Projeciologia. Tudo já de casa pensado. Eu já estava marcando, já estava fazendo um acervo do material todo para escrever o livro. Agora, demorei 19 anos, porque aí eu comecei a fazer viagem, pesquisa,
houve os processos todos do pandeiro, tudo é nesse período. Entendeu? Agora, a hora que eu publiquei o livro, o dia que eu publiquei, eu telefonei para a Pia Steiner, falei assim, Pia, acabou, já deslanchei, acabou, a baratosfera não influi mais nada. Por quê? Tinha dado um incêndio no lugar que estavam os originais do livro imprimido. Mas eu cheguei lá e eu olhei assim, quando chegou o aparador e falou assim, não precisa ter nada. Vai chegar até na parede onde é que estão os livros, mas não vai pegar não, pode ficar firme. E o povo tudo saindo do prédio, daqueles negócios, todos ficaram em incêndio, não aconteceu nada. E o livro foi publicado. Agora, aquilo foi um problema, o livro. Projeciologia foi o livro que me deu mais trabalho, inclusive, para publicar. E outra coisa, gratuito, né? Pior é isso, a primeira edição. Esse deu trabalho demais. Porque os assediadores não queriam publicar de modo algum. O negócio não é fácil. Esse foi o que deu mais trabalho. Todos eles, até hoje, na minha vida. Todo. Não foi fácil. Agora, a repercussão também que deu é aquilo que a gente já esperava. Né? Porque eu fiz tudo distribuição gratuita, pegou muito, o negócio abriu o campo, ajudou muito. Foi aí que nós passamos depois para fazer o processo do Instituto, para abrir, né? Começar a abrir as instituições, que era o caso nosso, tudo. Mas ainda tinha muito serviço para fazer, tudo isso já estava programado. Agora, eu não sabia se ia ser aqui ou não. Eu olhei um monte de lugares para examinar isso. Muito lugar, no Brasil, até fora do Brasil. Para ver onde é que eu ia fazer a matriz, a sede do processo para trabalhar. Então, foi tudo de caso pensado. Agora, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá para arranjar os processos também de Itacoatiara, foi assim também. Eu fui estudar o lugar para ver como é que seria. Mas isso já, as coisas aqui já estavam caminhando, já tinha uma certa ideia. Mas isso foi antes de Foz também. Eu olhei uma série, hein? Tinha hipótese de ser lá? Não, lá eu estava olhando. Por exemplo, você sabe a Marambaia? Eu estive lá para ver se seria bom, porque lá tem um ambiente bom. A Marambaia, entende? Restinga da Marambaia. Mas é que não dava, porque eu tinha que ter um lugar que tivesse aeroporto, de preferência internacional, do jeito que é aqui, é um dos processos mais sérios que tem. Aeroporto, eu tenho sempre relação com isso. E Uberaba eu fiz lá, naquele bairro, junto ao aeroporto, aqui também, junto ao aeroporto. Tudo de propósito. Entende? Agora, eu quero saber o seguinte, que é Deus 500. Eu não estou falando do Conselho dos 500, não. Estou falando dos 500 verbetógrafos. São esses que eu quero ver. Falta aí mais 400. Estou esperando para ver como é que é. Agora, quero agradecer muito a nossa Maria Regina, que fez um belo serviço hoje. E para ela, quantos são? Viu? Vocês estão ouvindo bem? Eles vão falar aqui. 300 para você, tá? Olha o Recife aí e faça mais 300. Nós esperamos. Tá ok? Tá ok. Muitas graças. Vamos começar. Ela é boa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 76 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 35 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: o Júlio sobre Semana da Reeducação, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, a Ami sobre o Congresso Internacional de Verponologia, a Viviane sobre a prática da tridotação na Invexis e a Nazaré sobre o debate Editares Unicim. Antes com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O professor Valdo nos faz um desafio dos 500 verbetógrafos, dos 500 conselheiros do Conselho dos 500, dos 500
amigos da enciclopédia também, é o nosso desafio. Hoje nós já estamos com mais de 445 amigos da enciclopédia. Eu acho que nós vamos chegar antes, hein, nessa marca do 500. E nós contamos com você, que ainda não é amigo, e com você que teve a sua assinatura vencida recentemente e ainda não lembrou ou não teve a oportunidade de renovar. É fácil, é só entrar em contato com o CAEC no 45 35 25 26 52, com o seu cartão de crédito em até 12 vezes renovar ou aderir. Vamos bater essa marca dos 500 amigos e também dos 500 herbetógrafos e também dos 500 conselheiros do Conselho dos 500. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para 2 eventos que vão acontecer no meio agora da segunda semana da reeducação consciencial, que amanhã, quarta-feira, feriado, nós teremos o curso do professor Marcelo da Luz com a profilaxia das abordagens dogmáticas. Nesse curso, o professor Marcelo vai discutir com a gente uma série de posturas que ele identifica dentro dos voluntários e professores da Conscienciologia. Posturas essas religiosas, traços religiosos. Então, a ideia é que as pessoas fiquem mais lúcidas com relação a esses traços e façam a profilaxia disso. E na quinta-feira, aliás, esse curso é no discernimento amanhã, das 9 às 11h30 e das 15 às 17h30. Já na quinta-feira, nós teremos o curso do professor Hernande Leite com a temática Fundamentos da Autocientificidade. Então, ele vai trabalhar aspectos relativos à pesquisa, aos fundamentos da cientificidade. Também vai ser no discernimento, das 9 às 11h30 e das 15 às 17h30. Maiores informações na Secretaria do CAEC ou contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde, venho falar do curso Consim Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Consciência aqui no CAEC, e que vai ocorrer esse mês, amanhã, quarta-feira, feriado, depois da tertúlia, a partir das 3 horas. É um número limitado de vagas, são 3 sorteios para o Consim Cobaia, lembrando que o Consim Cobaia é voluntário, quem não quiser não precisa entrar no sorteio e pode sim participar da dinâmica, participar da técnica, dando feedbacks, e quem participa como Consim Cobaia recebe feedbacks, vê os seus traços respondidos no conscienciograma a partir do olhar do outro, então recebe essa heterocrítica que não tem preço, porque é onde você vê, você é ajudado a ver os seus pontos cegos a partir do olhar da outra pessoa. Então o curso é amanhã, às 3 da tarde, aqui no CAEC, e maiores informações na recepção. Obrigado, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A Sinvex convida aqueles que estiverem interessados em desenvolver a tridotação consciencial, que é desenvolver o parapsiquismo, a intelectualidade e a comunicabilidade, essas 3 dotações. Ela convida para participar do curso Prática da Tridotação na Invex, que vai acontecer de 23 a 26 de fevereiro de 2012, depois do Carnaval, junto com a semana da Max Proexis. Tá? Esse curso vai contar com o estudo da biografia de JK e os bastidores da Construção de Brasília, e teremos como um dos professores o autor deste livro, que é o professor Alexandre Nonato. Nós também teremos práticas bioenergéticas com o professor Epicom Mário Oliveira. Maiores informações no e-mail cursos@asinvex.org. Obrigada. Boa tarde. O Conselho Científico da Unici, em parceria com a Reaprendência, convida a todos para participar do debate com os editores, um debate aberto, onde o público, autores e futuros autores, terão oportunidade de esclarecer as suas dúvidas quanto às políticas de publicação dos veículos de publicação da CCCI. Esse debate é, então, aberto e gratuito, contudo, as inscrições devem ser feitas na Reaprendência, e o debate ocorrerá nesta sexta-feira, 14 de outubro, das 8h30 às 11h30. Muito obrigada.
Então, logo depois do debate, o debate acaba às 11h30, a gente vem para a tertúlia. Depois disso, a gente faz a abertura do 2º Congresso Internacional de Herponologia. Esse eu não posso dizer que é gratuito, mas eu posso dizer que vale a pena, se você tem a oportunidade, se você tem o tempo, vale a pena fazer essa inscrição. São 5 conferências, 4 mesas de debate, temos temas de conscienciometrologia, temos temas de paraepistemologia, temos uma outra mesa de consciencioterapia. Enfim, o evento está muito rico e nós contamos com a sua presença para aumentar ainda mais o nível dos debates. Inscrições na recepção do CEEC. Eu acho que o debate também, repreendência, também é a recepção do CEEC, se não me engano. Telefone 45 35 25 26 52. Confirmado pela Neida, as inscrições do debate também na recepção do CEEC, nesse telefone que eu dei. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Banana Technique, a especialidade comunicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.